meus amigos, vamos ver se a gente acerta esse tema do Enem dessa vez, não é? O que eu pensei? Um dos prováveis temas que o INEP andou conversando e tal, a gente pode pensar. Os impactos da pandemia na educação. O que vocês acham? Ótimo tema. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha o que eu preparei aqui para vocês. Olha só. Dentro dos prováveis temas, os impactos da pandemia na educação. Nós tivemos o quê? Evasão escolar, não é? Que foi uma coisa seríssima. Nós tivemos o quê? Nós tivemos evasão escolar, nós tivemos educação à distância. Vamos deixar isso aqui, vamos começar primeiro com a educação à distância. Tivemos educação à distância, o quê? A maioria ou homeschooling, né? Que é educação em casa. O professor está do outro lado da tela, do computador, todo mundo sabe o que é educação à distância. Então, nós nem precisamos falar nisso. Então, os pais precisavam supervisionar o aprendizado da criança e do adolescente, né? A educação domiciliar, os pais tiveram um papel importantíssimo nesse quesito, né? Então, a EAD, ela contribuiu para o quê? Para democratizar o ensino brasileiro. Só que nós tivemos o quê? Quais foram as vantagens e as desvantagens do EAD? Nós tivemos o quê? Liberdade de instrução de aprendizado, nós tivemos flexibilização de horário, aí eu podia fazer no horário que eu quisesse, nós tivemos o quê? Técnicas de tecnologia, uso de técnicas tecnológicas avançadas, amadurecimento da disciplina da criança, porque ele tinha que levantar, mesmo estando em casa, tinha que ter disciplina, né? Que não era fácil, né? E o aprimoramento dos resultados acadêmicos, desenvolvimento de forma personalizada, chique, né? Ficava tendo aula em casa, que era muito bom, uma ideia muito legal. Mas tivemos também umas desvantagens da EAD. Por quê? Nesse caso, teve o quê? Falta de socialização, né? Com outras crianças, ausência de dinâmica de interação realizada nas escolas, falta de experiência cotidiana que ajuda a amadurecer, ausência de conceito de educação como responsabilidade pública, falta de convívio com a diversidade, e o quê? Aumentou demais os casos de quê? De violência contra a criança, a violência doméstica, né? Porque as crianças, elas tinham os pais para poder reclamar, quando chegava na escola, podia reclamar na escola de um problema do pai, ou se ela não reclamava, mas se eles viam sinal de maus trato da criança, já denunciava, né? Então, e aí? A criança com EAD, ele não ia à escola, aumentou demais a violência, né? A violência familiar, foram uns impactos muito grandes. Então, outra coisa, o problema nacional, outro problema que a gente teve, nós tivemos um problema sério, foi de quê? De evasão escolar, né? Aí a evasão escolar ficou muito danadinha. Então, foi bem significativo esse caso. O abandono escolar e a realidade bem reconhecida por milhões de brasileiros, né? Registrou pela primeira vez das 50 milhões de pessoas com idade de 14 a 29 anos, 10 milhões, 20% dela não tinha terminado a etapa da educação básica, em 20. Então, a pesquisa aponta que 4 milhões de estudantes abandonaram a escola em 2020. Né? Falta de planejamento do ensino remoto, aprovação automática. Então, outras coisas também. Por que houve o abandono escolar? Porque muita gente teve que parar para trabalhar, ajudar a família, não é? Isso foi um dos impactos. Então, e qual é uma consequência da evasão escolar, né? A professora de Brasília, a Catarina, ela adverte, o medo da geração Covid, que não é a geração que foi excluída durante a pandemia, vai ser pior do que continuar sendo excluída pós-pandemia, inclusive com as decisões do sistema. Então, podemos ter uma quantidade de pessoas que não deram continuidade aos estudos. Aí, o que é a evasão? Vai aumentar a distorção entre idade e série. Vai fazer com que todo o processo educativo se atrase, em geral, mais do que já é. Então, os especialistas, eles serão necessários pelo menos o quê? Eles falam, que os especialistas dizem, pelo menos 3 anos para recuperar esse déficit no ensino, no processo educativo. Então, a Catarina, ela contesta a aprovação automática
realizada por instituições. A maioria o quê? Passar os alunos, né? E mesmo não tendo, sabendo se eles sabiam ou não o conteúdo, mas e aí? E o conhecimento adquirido no ano letivo, né? Muitas escolas ignoraram e aprovaram os alunos, né? A maioria das escolas aprovaram, e aí vai o quê? O déficit de aprendizado. Foi importante também o quê? A importância da família na educação. Nessa hora que a gente viu o valor imensurável da família, né, na educação. Com investimento no MEC, em literacia familiar, pode mudar o futuro das famílias pobres. O que que nós tivemos? O programa Conta para Mim, que eles soltaram, né, vários livros para ensinar o que é literacia familiar. Em outras palavras, eu vou explicar. As famílias pobres são mais deficientes nesse sentido. Acaba criando um hiato enorme entre alfabetização de crianças de família própria e família rica. O que que acontece? As mães não leem para os filhos, né? A maioria delas, coitada, nem tem leitura. Outras não tem tempo, trabalha demais, chega em casa cansado, né? Então, a literacia familiar é o quê? É o envolvimento, envolver na educação do filho, curtindo momentos de afeto, diversão e carinho, né? Brincando com os livros e as palavras. Não é preciso ter muito estudo, né? Materiais caros, e nem morar numa casa toda equipada para praticar a literacia. Então, o quê? A questão da leitura que os pais leram, mas a literacia, gente, ela não é somente ler, né? Ela é também o quê? O pai pode ensinar todos os conteúdos por meio por exemplo, vai ao supermercado, faz compra, brinca com as crianças, esse envolvimento, né? Com jogos educativos, né, muito importante. Então, os resultados indicam que criança de 3 a 6 anos de idade, cujas mães lê para ela, pontua cerca de 33% mais no teste do PPVT, que são os testes utilizados nos Estados Unidos, né? Então, como que pode desenvolver a literacia? A literacia é mais do que um reconhecimento, né? Implementar a parceria entre pais e professores no processo educacional. E é um grande desafio, né? Ela envolve um conjunto de práticas, né, de experiência relacionada com linguagem, a leitura e escrita vivenciada por meio dos pais, né, interagir, conversar, ler em voz alta com os filhos, estimular a desenvolver a escuta, a fala, a leitura e a escrita. Né? E tem muitas pessoas que falam que a literacia familiar não é só ler também, né? Ela é o quê? As práticas. Pode ser conversar, narrar história, né? Motivar a criança a ler, a criatividade, a consciência fonológica. E tem outros que falam que também, aqui dentro da literacia, que os pais são os primeiros educadores. O trabalho de desenvolvimento escolar deve ser feito com parceria das famílias, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá, proposta de redação, né? Os impactos da pandemia na educação. Então, nós tivemos como impacto, nós tivemos a busca pela educação à distância, né? Que foi importante, a evasão escolar, que foi muito grande. Nós vimos o quê? O desinteresse de muitas pessoas pela educação, foi uma queda muito grande, né? Muitas pessoas deixaram de realmente estudar. Aí tem umas propostas de intervenção. Você pode trabalhar o quê? Dentro da educação à distância. O Ministério da Educação, né, ele elaborar políticas públicas que disponibilizem aos alunos o acesso à EAD por meio de fornecimento de recursos tecnológicos aos alunos que necessitam desses materiais para efetivar o homeschooling, a fim de haver maior democratização nesse setor. Outro, sim, é eficaz que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, adote projeto para universalizar construção de centros educacionais tecnológicos gratuitos, com amplas salas de acolhimento para que os alunos não detentores de computador possam ir a esse espaço, adquirir esse tipo de ensinamento, com o fito de popularizar o ensino à distância, né? Aí, então, outra ideia. Você pode também, pensando, olha que bonitinho também esse aqui, ó, né?
eu achei interessante também, o Ministério da Fazenda, ele pode o quê? O que o Ministério da Fazenda? Ele oferece dinheiro para os outros ministérios. Então, por meio de quê? Apoio financeiro para as despesas relacionadas à escola, alimentação e transporte, a fim de que esses alunos tenham condição de voltar a estudar. Né? É necessário que a escola e família unam-se mais, visando ressaltar a importância da educação para a formação humana, por intermédio do espaço para o diálogo entre elas, a fim de captar o interesse e a intenção dos alunos pelos estudos e que eles se sintam motivados e apoiados para concluir os estudos e não se evadirem da escola. Assim, o homem pode agir produtivamente contra aquilo que não quer ser e ensaiar novas maneiras de organizar o mundo em que vive. Então, várias ideias você pode ver. Então, eu acho que esse é um tema importante. Os impactos, né? Quais foram os impactos da pandemia na educação? Nós tivemos o quê? Evasão escolar, nós tivemos o valor do professor, não é? Foi mais que visível o quanto o professor é valoroso nesse âmbito. Nós tivemos outro ponto importante, a evasão escolar, muitas pessoas deixaram de querer estudar, não é? Perderam o interesse pelo estudo, aumentou a violência doméstica, que foi muito triste, isso. Então, diversos impactos, eu acho que esse é um dos temas legais para o Enem, ok? Então, vamos lá. Boa prova você vai conseguir, porque você nasceu para vencer, porque você é grande. O sucesso espera por você.